para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me extraditar. O Gilberto Kassab. Foi ele. E eu vou provar que foi ele. Eu vou provar. E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né, um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem 3 ministros do governo Lula, né? E ninguém apura. Por quê? Por quê? Né? E aí essa campanha é para descredibilizar o Patrick. Então eu vou colocar o documento e eu vou provar. Eu faço questão de compor onde que for. No Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde que for, na Liga da Justiça, como diz o governador, eu vou provar. E quem mandou fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab. E foda-se. Em entrevista ao apresentador Alexandre Pittoli no programa Alô Bauru dessa terça-feira, na Rádio Auro Verde, o hacker Patrick Brito afirmou que foi Gilberto Kassab que o contratou para hackear Jair Bolsonaro. Ao ser perguntado, Patrick fez acusações graves dizendo que o Kassab o contratou em 2018 para hackear o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o Adélio Bispo antes do incidente com Bolsonaro em 2018. Patrick, eu fiz a pergunta e reitero. Você tem documentos e provas que vão assegurar essa denúncia que você está pronto para fazer, para que a gente de fato tenha a possibilidade de entender o que aconteceu ali, naquele momento de 2018. Por exemplo, Patrick, você tem, e deve ter certamente, os extratos bancários, né, do pagamento que você deve ter recebido naquele momento, do depositante, enfim, você deve estar guarnecido, você deve estar respaldado diante do que você está disposto a fazer pela tua vida. Você está municiado, extratos bancários, documentos, enfim, você está guardado por isso, Patrick? Alexandre, eu sempre estive, inclusive nos documentos de processo que você vai disponibilizar o link, né, que eu vou entregar no Drive, ali tem fragmentos de um dos relatórios que eu estava escrevendo, porque quando a polícia soube que eu estava relatando este fato, inclusive sobre o Adélio, eles fizeram busca contra um dos meus advogados, só que o advogado excluiu o documento antes, só que eles conseguiram, através desses softwares da polícia, reconstruir parte desse documento. E na época, a contratação, como eu já abordei essa questão, o Fabiano também abordou, né, foi ali o presidente Bolsonaro, os filhos, né, fazer um levantamento da vida. Eu trouxe a questão aqui do Luciano Bivar, o presidente do partido ali, que ele disse não seu candidato. Teve inclusive eu apresento o Facebook dele, que quem cuidava era um assessor dele que se chama Jorge Francisco. Eu apresento ali, tem a questão do Michel Temer, da filha dele, Maristela, até um escritório dele de advocacia que ele tem em Pinheiros, do Gilmar Mendes e do Aécio Neves e da Andrea Neves. E deste cidadão, Adélio Bispo, né, eu já apresentei aqui até uma conta de telefone dele na época, de dele em Uberaba. E claro, eu sempre tenho pagamentos, eu tenho toda a minha movimentação de carro para ir encontrar com a pessoa, inclusive por um aplicativo que está até desativado no Brasil, que é o Cabify, todos os voos, encontros em São Paulo, encontros em Brasília, né? Eu tenho as datas dos voos, inclusive. E assim, com muita tranquilidade, Alexandre, e a gente entende por que essas coisas não avançam. Porque quem pediu para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me extraditar. O Gilberto Kassab. Foi ele. E eu vou provar que foi ele. Eu vou provar. Então você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. Em uma entrevista anterior, à Auro Verde, Patrick já havia afirmado que foi contratado por um político grande paulista para hackear Bolsonaro e Bispo antes do episódio em Minas. E agora, se dizendo ameaçado, resolveu dar nomes e fez essa acusação gravíssima contra o Kassab. Patrick também forneceu documentos que supostamente solidificam suas falas, que estão disponíveis na descrição do vídeo da entrevista à Rádio Auro Verde Brasil. Kassab, que é ex-prefeito de São Paulo, foi ministro na gestão de Michel Temer
e atualmente é secretário de Governo de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas, e que deixa o mesmo em situação delicada. Internautas já solicitam o afastamento do Kassab ao governador Tarcísio de Freitas, mas ainda é necessária prudência para maiores esclarecimentos desse caso. Acredita-se que após essas falas, em breve devemos ter mais notícias sobre o assunto. Fica o espaço em aberto aqui para todos os citados na matéria, caso queiram se pronunciar. Se inscreva no Tribo Urbana e diga abaixo o que você achou das palavras do hacker Patrick Brito. Até a próxima!